Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos na beleza da sua santidade nessa hora, Senhor, e oferecemos também como sacrifício o nosso corpo, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, reconhecendo que há um só Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, a quem nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou e nos ensinou a chamar-te de Pai. E é por isso, Senhor, que nessa noite, agradecidos por todos os seus benefícios para conosco, nós nos alegramos na tua presença, na certeza de que o Senhor está com seus ouvidos inclinados às orações, aos pedidos que fazemos, não só aqui desse estúdio, mas também em cada lar que nesse momento está ligado conosco. Queremos te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Nós erguemos um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, o que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Por isso, Paizinho querido, queremos te agradecer de todo o coração pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder testemunhar das tuas obras, poder testemunhar do poder da tua palavra, poder testemunhar, Senhor, da operosidade do teu Espírito no teu povo, a tua igreja, teus filhos. Por isso, Senhor, queremos te dar antecipadamente toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Quero também cumprimentar você que está nos assistindo, está ligado conosco, e pedir encarecidamente que você, compartilha, por favor, essa live de hoje à noite. Quero que você também comente o que Deus pensa a respeito de você, e você também coloca aí a hashtag Rema Campina Grande. Queremos a sua participação hoje à noite, querido, se envolva juntamente conosco, porque o clima aqui está muito agradável, virou igreja aqui hoje no estúdio do Ministério Verbo da Vida em Campina Grande, tá bom? Mas hoje, meus amados, nós temos que falar sobre o tema, o que Deus pensa sobre você. Sabe, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas têm procurado uma autoafirmação, elas têm buscado ouvir, saber o que as pessoas pensam a respeito dela. É por isso que hoje quase tem mais youtuber, tem gente diante das câmeras hoje mais do que espectadores, telespectadores, porque todo mundo hoje quer expor alguma coisa, quer expor a sua vida, mas com um propósito apenas, de ouvir os comentários, de saber os comentários, o que as pessoas acharam daquela ideia, ou acharam, né, daquilo que ela fez. É comum hoje em dia as pessoas estarem em busca dessa autoafirmação, essa autopromoção. Isso é inerente de todo ser humano, querido. Não é de hoje que as pessoas precisam de estímulos, que elas precisam de uma palavra de alento, uma palavra que traga a ela um conforto ou que traga para ela ânimo na alma. Isso nós vemos na palavra de Deus desde o princípio. A Bíblia diz claramente que quando Deus trouxe a mulher até Adão, ele disse, afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Com essas palavras, Adão estava trazendo ânimo, estava reconhecendo qualidades em Eva que ele não via em nenhum outro ser criado por Deus. E certamente que isso trouxe à alma de Eva, trouxe para o coração dela, para as emoções, uma boa sensação. Nós vemos, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo também perguntando a seus discípulos certa vez, que dizem os homens que eu sou? Não que Jesus não soubesse quem ele era, não é verdade, queridos? Não que Jesus não soubesse, não que Jesus tivesse dúvida a respeito de quem ele era, muito pelo contrário. Ele sabia
tão plenamente, convictamente quem ele era, que quando Satanás o tentou no deserto, e o tentou iniciando um diálogo, trazendo dúvida de quem ele era, porque foi assim que Satanás falou com ele: se tu és filho de Deus. Ele estava pondo em dúvida o que Deus, seu Pai, tinha falado com ele 40 dias exatamente atrás, assim que Jesus sai das águas do batismo juntamente com João, os céus se abriram. E Deus disse a respeito do seu filho: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta palavra de Deus, esta afirmação de Deus, chegou aos ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o de João Batista também. Mas 40 dias depois, Satanás vem pôr em dúvida isso. Aquilo que Deus falou, você acredita mesmo? Mesmo você tendo passado por todos esses dias de solidão, esses dias de frio no deserto, ou de calor durante o dia, esses dias onde você está quase morrendo de sede, e você ainda acha que é filho? Mas aquilo que Deus tinha falado para Jesus, queridos, não estava apenas no intelecto, nem na alma dele, aquilo tinha descido para o espírito. Jesus tinha certeza, convicção inabalável de quem ele era. No outro momento, Jesus também disse assim: olha, aquele que me enviou nunca me deixou só. Nunca me deixou só. Ele sabia com certeza quem o havia enviado e que nunca o abandonaria. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, para nós, ele é um exemplo de pessoa que sabia quem ele era, mas mesmo assim, como um homem, ele fez essa pergunta para os seus discípulos: o que dizem os homens a respeito de mim? O que eles falam? O que pensam eles a respeito de mim? Cada um tinha uma opinião, até que Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, meus queridos, o dicionário diz que pensar ou pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano, pois, através de imagens e de ideias, revela justamente a vontade deste ser humano. Eu vou repetir. Segundo o dicionário, pensar ou pensamento é considerada a expressão mais palpável do espírito humano, porque através de imagens e de ideias vai nos revelar justamente a vontade desta pessoa. Sabe que Deus tem um pensamento a nosso respeito? A sua palavra diz isso. Através do profeta Isaías, o Senhor disse: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Seria tão importante, querido, que nós, e agora eu falo para você, cristão, seria tão importante que nós, os cristãos, buscássemos saber o que nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Pai, nosso Deus pensa a respeito de nós. Às vezes nós queremos apenas saber o que os outros seres humanos, as pessoas, pensam a nosso respeito. E muitas vezes, meus irmãos, nós não gostamos daquilo que as pessoas falam a nosso respeito. E é por isso que de vez em quando a nossa alma sofre um baque. A nossa alma, ela vai bem abaixo dos nossos pés, porque a nossa alma quer sempre ouvir algo que nos agrade. Mas eu gostaria que nessa noite você tivesse essa consciência de que o pensamento mais importante que o ser humano poderia ter a respeito de si seria o pensamento daquele que o criou. Não só daquele que o criou, porque nós fomos criados por Deus, mas nós nos desgarramos dele um dia. Nós nos tornamos rebeldes, nós o abandonamos. E por este abandono, por esta rebeldia, veio a morte espiritual. E a Bíblia diz claramente em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais que hoje não querem saber de Deus, nem querem entender a paternidade de Deus. Estávamos assim mortos. Mas a Bíblia é muito clara em dizer para nós, meus amados irmãos, que Deus tinha um pensamento. Ou seja, Deus veio através dos tempos
trazendo para o ser humano imagens e ideias, para que os homens pudessem compreender qual era o plano que Deus tinha para o ser humano na terra. Através de imagens e de ideias, Deus veio a séculos após séculos, milênios após milênios, tentando fazer com que o ser humano morto espiritualmente atentasse para quais eram as intenções de Deus, o Criador, para com essa sua criatura. Qual era? Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus dando imagens para os homens, dizendo para eles fazerem, por exemplo, um tabernáculo. Falou para Moisés fazer um tabernáculo, figura, sombra de algo espiritual que havia de vir. Deus deu para ele imagens, desenho. A Bíblia diz claramente que Deus disse para Moisés: faça exatamente conforme o modelo que você viu no monte. Então Deus deve ter rascunhado no bom sentido. Deus deu um projeto para Moisés. Era uma imagem que Deus estava trazendo. Este era o pensamento de Deus a respeito do ser humano, para ver se o homem entendia. E através dessas imagens também Deus trazia ideias, para que os homens pudessem compreender o que Deus queria, aonde Deus queria chegar. E é muito importante que eu e você, irmãos, ao estudar a palavra, compreenda essas coisas. O Antigo Testamento é cheio, repleto de figuras, de sombras, de imagens, de tipos, que Deus queria com que as pessoas compreendessem num determinado tempo, que Paulo depois vai chamar de plenitude dos tempos. Queria que nós entendêssemos claramente que há um projeto maravilhoso na mente de Deus, nos pensamentos de Deus, os planos de Deus, os projetos maravilhosos de Deus. E esses pensamentos, o próprio Deus disse pela boca de Isaías: os meus pensamentos a vosso respeito são pensamentos de paz, de bem e não de mal. O que eu quero mesmo é dar a vocês o fim que vocês estão desejando. Mas o homem não entendia essas coisas e, infelizmente, por causa do pecado, por causa da dureza do coração dos seres humanos, infelizmente, os seres humanos criaram também as suas imagens, as suas figuras, tiveram as suas ideias a respeito de Deus. E muitos passaram a dizer coisas a respeito de Deus que ele mesmo não era. Próprio Deus se revela na palavra, diferentemente das ideias, das imagens, dos pensamentos que os homens criaram a respeito dele. Mas ao examinarmos as Escrituras, a conhecer, entender estas figuras, essas ideias, através dos pensamentos, das promessas que Deus fez a seu povo desde a antiguidade, e agora ele fala à sua igreja por meio do seu Filho, ele fala através das Escrituras, ele nos dá entendimento a respeito das suas ideias, das suas imagens, dos seus propósitos, através do seu espírito, no espírito humano agora recriado, depois que nós aceitamos a Cristo, passamos pelo novo nascimento. Deus deseja que eu e você entendamos claramente qual é a mente do Senhor. A Bíblia é clara, chega a dizer para nós, irmãos, que nós temos, os crentes, nascidos de novo, guiados pelo Espírito, nós temos agora a mente de Cristo. Os pensamentos de Cristo, que são iguais aos do Deus Pai. Jesus disse: as palavras que vos falo não são minhas, é do meu Pai. Tudo quanto eu digo é porque meu Pai já me prescreveu. O que estava na mente do meu Pai, ele pôs em um papel, e eu copio, eu somente replico aquilo, eu somente ponho em prática o que meu Pai tinha em mente e que me deu para fazer. É muito importante, queridos, nós sabemos o que Deus pensa a nosso respeito. Isso vai confortar a tua alma. Esses pensamentos trará para você esperança. Esses pensamentos de Deus trará para você saúde no seu corpo. Esses pensamentos de Deus trará segurança para a sua vida. Esses pensamentos de Deus trará salvação. Esses pensamentos de Deus nos trará a vida abundante que Ele mandou, enviou por meio do seu Filho. Se não, você pode ver comigo rapidamente o que a palavra do Senhor diz a nosso respeito. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: e assim, se alguém está em Cristo,
Ele é uma nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse texto pequeno é tão rico em informação, ele é tão extraordinário, porque a palavra de Deus está dizendo para nós, o meu pensamento para você que crê em mim, na minha palavra é esse: você estando em mim, quem estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Você não será uma nova criatura. Não, você não virá a ser uma nova criatura. Quem estiver em Cristo, quem aceitou a Cristo, quem passou pelo novo nascimento, entrou na família de Deus, entrou também no corpo de Cristo, a igreja invisível, universal de Cristo. Foi batizado em Cristo. Você não será uma nova criatura, você é uma nova criatura. Uma outra versão diz, você é uma nova criação. Uma nova criação. Fomos feitos a primeira vez criaturas de Deus quando nascemos pelo nascimento natural. Mas ao nascermos espiritualmente, ao aceitar a Cristo, nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. E olha que interessante, a Bíblia diz que a partir desse instante, as coisas velhas, as coisas antigas passaram. Que coisas antigas são essas? Que coisas velhas são essas que a Bíblia está dizendo que já passaram? E que eu e você precisamos saber, porque estas coisas velhas, elas nos prejudicavam. E estas coisas estavam na mente de Deus e Ele sabia, isso não é bom para o ser humano. Se o ser humano viver apenas das coisas velhas, se eles viverem apenas dessas coisas antigas, eles nunca conseguirão chegar no meu plano perfeito. Por isso Deus mesmo fez isso, uma obra perfeita, enviando o seu Filho em semelhança de homem pecaminoso. A Bíblia diz que Ele julgou, Ele condenou na carne do seu Filho o meu e o seu pecado, para que o preceito da lei viesse a nosso favor agora, ou seja, a lei exigia que o pecador morresse, mas como ele não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós viéssemos a ser a justiça de Deus. Esse é o preceito de Deus, nos tornar justiça. Isso já estava na mente, nos pensamentos de Deus, e Ele já tornou isso um fato. Isso não será no futuro, isso não acontecerá no céu, isso já aconteceu no instante em que Cristo bradou naquela cruz, está consumado. Quando Ele bradou na cruz, está consumado, e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Deus aceitou como o sacrifício perfeito para tirar o pecado do mundo, porque Ele naquele instante era o Cordeiro de Deus, que a Bíblia determinou, tirará o pecado do mundo. Então veja, meu irmão e minha irmã, como Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, porque já nos tornou novas criaturas. E Ele diz que as coisas velhas do nosso passado já não existem mais na mente dEle. Pode estar na minha mente, pode estar na sua mente, por causa das nossas emoções, porque normalmente a gente se deixa ser levado, conduzido pelas emoções, ou porque ouvimos os pensamentos das pessoas que nos conheceram antes de nascer de novo, porque as pessoas não nos perdoam, porque elas não esquecem quem nós fomos, o que fizemos. Mas a palavra é clara em dizer o que Deus pensa a nosso respeito. O que Ele pensa é, seu passado para mim não existe, seu passado para mim não me lembro, porque a palavra diz que como está distante o ocidente do oriente, é assim que Deus faz com os nossos pecados. Ele vai para tão distante dele, que é chamado mar do esquecimento. Alguém já até brincou disso, o lugar é tão distante que nem Deus se lembra. E outra coisa, Deus pôs uma placa bem grande, com luminoso, dizendo, é proibido pescar. Ou seja, não vá mais lá buscar as coisas velhas, irmão. Porque Deus mesmo disse, as coisas velhas já passaram. Não estão mais no meu pensamento. Porque daqui por diante a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram e tudo já se fez novo. Coisas novas se fizeram. Se eu e você, meu irmão, não soubermos o que as coisas velhas que ficaram para trás e as novas que diante de nós estamos,
Como nós vamos desfrutar da vida abundante? Como nós vamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra, se a gente não conhece? Por isso, queridos, nós estamos dizendo a você, ainda dá tempo de você se matricular em uma unidade do Rema no Brasil. Se você está conosco aqui em Campina Grande, na Paraíba, e ainda não se matriculou no Rema, você pode fazer isso online. Procure uma das nossas escolas o mais depressa possível, porque essas escolas, irmãos, estarão instruindo você a respeito do que Deus pensa a respeito de você. Nós traremos essas verdades, essas realidades de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Compreender muito bem o que já está no passado, o que está no passado não serve. Para Deus não serve. Mas o que diante de nós está, nós temos que entender o que está diante de nós para nós podermos tomar posse. A palavra é bem clara em dizer para nós, irmão, o que nós podemos fazer, porque Deus pensa a nosso respeito. Pensar segundo a mente de Deus, pensar segundo a sua palavra, irmãos, é fundamental para nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso de número 3, ele diz assim, olha queridos, eu digo para vocês que, segundo a graça que me foi dada, não pensem de si mesmo. Ou seja, não pense como uma velha criatura, não pense como alguém que viveu até hoje pela religiosidade, viveu pela sua própria psicologia, pelas filosofias. Não pense, se você é crente, não pense ou não considere estas coisas mais na sua vida, porque isso não convém para os santos. Mas cada um pense com equilíbrio, pensa com equilíbrio, porque Deus deu a vocês uma medida de fé. Deus já repartiu com cada um de vocês uma medida de fé. Então o que Deus pensa a meu respeito? Ele pensa assim, eu já te dei fé, meu filho, e você pode viver uma vida equilibrada. Você pode viver uma vida com equilíbrio e com um pensamento que entende os meus pensamentos. E é isso que Deus pensa, que eu e você, nós vamos nos apoderar destas verdades espirituais que Ele já nos deu. Se você e eu não cremos que Deus já nos deu uma medida de fé, nós estaremos ainda vivendo pelas coisas velhas, orando a Deus para que Deus nos aumente a fé, orando para que alguém ponha a mão na nossa cabeça para ver se chega a fé, ou então estaremos pedindo aos outros, ore por mim, irmão, ore por mim, irmã, porque eu acho que eu não tenho tanta fé quanto você. Isso é viver das coisas velhas. A Bíblia diz, se você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram no passado. Diante de você existem coisas novas, e isso já estava nos pensamentos de Deus, e Ele quer que você experimente, você mesmo orar, e você ver os resultados, você mesmo orar, e você receber a resposta de Deus. Você precisa, meu amado irmão, entender que a mente de Deus, os planos de Deus, são planos de paz e não de mal. Ele quer te dar exatamente o fim que você deseja. E Deus sabe qual é o fim que nós desejamos. Deus está, irmão, com o coração, eu posso dizer assim, em brasa, para que eu e você venhamos compreender a mente dele. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz, olha, quando eu era menino, eu pensava como um menino. A expressão ser menino, ele queria dizer quando eu era imaturo, quando eu não entendia bem o caráter de Deus, quando eu não compreendia a mente de Cristo, quando eu não sabia sobre os planos de Deus, eu era um menino, eu era uma criança. Portanto, eu pensava como uma criança, eu falava como uma criança, e eu agia como uma criança. Assim é a vida do cristão. Se nós não tivermos a mente e os pensamentos renovados com a palavra de Deus, que são os pensamentos de Deus a nosso respeito, nós seremos toda a vida criança. Podemos ter 30, 60, 100, 200 anos de cristão. Mas se ainda os nossos pensamentos não foram transformados, se nós não tivermos estes pensamentos renovados com a palavra, nós estaremos ainda nos amoldando ao sistema religioso, sociopolítico e econômico desse mundo. E não vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só acontecerá, queridos, se renovarmos a nossa mente. O que é renovar? Tirar as coisas velhas, para colocar as novas que Deus tem diante de nós.
E elas estão bem patentes, elas estão latentes, estão diante dos nossos olhos, Deus dizendo para mim e para você: eu já te comprei com alto preço, eu paguei a tua dívida, ei, diante de mim seus pecados não lembro mais, ei, naquela cruz eu não só dei a você salvação, mas eu te dei vida eterna, e antes que você chegue aqui nos céus, esses são os pensamentos de Deus, eu enviei meu filho como o curador, a unção, o poder que destrói todas as obras malignas na terra. E esse filho bendito e maravilhoso, antes de ir embora, disse: ei, você que crê em mim fará as obras que eu faço, maiores do que essa você fará, porque eu vou para meu Pai. Essa foi a única condição que Jesus disse que nós faríamos as coisas que Ele fez e maiores. Ele disse: porque eu vou. E se você crê que Ele foi, você também precisa crer que você tem a mesma unção que estava repousada sobre o Filho de Deus, para fazer as mesmas obras que Ele fazia aqui, e desfrutar aqui mesmo, queridos, dos poderes vindouros. Ei, é maravilhoso você compreender a mente de Deus, a mente de Cristo. Estude a palavra. E mais uma vez eu faço o convite: vem estudar no Rema, sua vida nunca mais será a mesma. Eu digo a você hoje à noite, dê uma chance a você mesmo de se expor à palavra, à unção do Espírito. Seja sincero, fale com o seu Deus que você crê, seu Pai, diga: papai, me revele sua vontade, venha para uma aula demonstrativa ainda, quando retornarmos aqui da pandemia, deve haver um momento para você ouvir essa palavra da fé, pregado no Rema, e certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Olha, meus amados, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Paulo falando para os crentes de Filipos, ele falando a respeito do amor fraternal que havia entre eles, para eles viverem deste amor que já havia sido derramado em nosso coração. Ele disse assim: olha, pensem todos a mesma coisa. Olha como pensar é importante. Como pensar as coisas de Deus é importante. O apóstolo disse: se vocês querem continuar com esse amor fraternal, vocês querem viver um amor abnegado, não é viver certo tipo de amor que as pessoas pensam que não haverá problema, não, porque este amor de Deus, ele é fantástico, extraordinário, porque diz que este amor de Deus, irmão, supera tudo. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse amor de Deus jamais acaba. Então Paulo diz: para vocês viverem esse amor fraterno, amor de Deus, vocês precisam pensar todos a mesma coisa. E pensar o quê? Pensar o que Deus pensa, falar o que Deus fala, estar sempre, irmão, conectado com o que Deus diz na sua palavra, o que Deus pensa a nosso respeito. Já somos curados, já somos abençoados, não somos mais malditos. Ele diz na palavra, irmãos, que Ele já enviou a sua palavra para nos sarar. A sua palavra já foi enviada para nos sarar. Nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado dos mortos, a Bíblia diz, para que Deus agora fizesse com que todos os que creem se assentassem juntamente com Ele nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a todo principado, potestade, demônio, qualquer que seja o poderio que se possa referir. A palavra diz: Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros a sua bondade para conosco. Que projeto maravilhoso, que pensamento extraordinário de Deus. Nos pegar como a escória do ser, da criação, nos pegar como o resto do monturo, porque era assim que Satanás nos considerava. E agora Deus nos transforma em seres a quem Ele chama de filhos e filhos amados, a imagem e a semelhança do seu Filho. E não só isso, mas a Bíblia também diz que o pensamento de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito é: de hoje por diante você é meu filho também, como meu primogênito, você é meu filho, e você é meu herdeiro, e não só herdeiro, você também é co-herdeiro com meu filho. Isso é extraordinário. Não éramos nada, não éramos ninguém, mas por causa dos planos, dos projetos de Deus,
por causa das imagens e ideias que Deus veio através dos séculos, dos milênios, trazendo aos homens. Esse era o projeto perfeito que Deus queria fazer. Transformar criaturas em novas criaturas, para que estas novas criaturas pudessem esquecer-se das coisas que para trás ficavam e avançar-se para as que diante delas estão, como dizia o apóstolo Paulo. Então, queridos, há muita coisa que se dizer a respeito da mente de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus. Em Colossenses capítulo de número 3, o verso 2, o apóstolo está falando acerca de nós sermos ressuscitados com Cristo. Ele diz, se você crê que você já foi ressuscitado com Cristo, então busque as coisas lá do alto. O que Deus pensa a nosso respeito? Ele pensa que eu e você temos acesso às coisas do alto. Quantos cristãos ainda têm dúvida se Deus quer, se Deus pode? Eu posso citar 2 exemplos rapidinho para você. A palavra de Deus é bem clara em dizer que um homem leproso, em Mateus capítulo 8, um homem leproso, chega até Jesus e ele diz assim, Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. Aquele homem não tinha dúvida se Jesus podia ou não, ele disse, eu sei que tu podes. Mas ele não sabia se Jesus queria. Muitos de nós, os cristãos, estamos vivendo ainda assim. Muitos cristãos estão vivendo na igreja dizendo, ei, Deus tudo pode, agindo Deus, quem impedirá? Ele abriu o mar vermelho, Ele livrou os seus servos da cova, do leão, da fornalha ardente. Os crentes não duvidam que Deus pode fazer qualquer coisa, mas eles ainda duvidam se Deus quer. Sabe por quê? Por causa de imagens e de ideias erradas, conceitos e preconceitos diabólicos. Foi colocado na mente, foi embutido na mente do cristão a pensar, se for a vontade de Deus, se eu for merecedor, quem sabe Deus me dará. Aquele homem leproso, ele tinha dúvida quanto ao querer de Deus, à vontade de Deus, ele não sabia os pensamentos de Deus a respeito dele. Senhor, se tu quiser, eu sei e tenho completa convicção, tu pode. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus não disse, eu posso. Não, ele disse, eu quero. Ele disse, eu quero. Estou aqui mostrando para você que de hoje por diante não tenha mais dúvida. Se a religião dizia para não tocar num leproso, eu digo a você, essa é minha vontade, é meus pensamentos, eu sempre quis isso. Meu pai sempre desejou vir buscar o perdido. Eu sou um médico e o médico veio para doente. Você que está aí me assistindo agora, saiba que você é o alvo de Deus. Você é o objeto dos pensamentos, das ideias, das imagens, dos projetos de Deus desde a eternidade. Você que está aí nas drogas agora, você que está aí preso pelo vício da prostituição, você que está aí preso pela religiosidade, com medo de Deus, com um temor tão grande. Porque disseram para você que se você usasse uma roupa assim, um cabelo assim, era assim que você agradaria a Deus. Mas você mesmo luta contra isso. Porque você vê pessoas que não precisam de tanta indumentária, não precisam de tantas coisas, e elas são tão felizes, elas são tão agradecidas, e elas são respondidas nas suas orações, e aí dentro de você diz, mas meu Deus, me disseram para eu vestir-me assim, ser assim, mas eu não tenho resposta, e aquelas têm, sabe? Cristo veio hoje à noite, através dessa mensagem, dizer para você, para a liberdade foi que eu te libertei. Se você compreender meus pensamentos, meus planos, você não vai precisar destas coisas. O apóstolo Paulo chama isso em Colossenses capítulo 2, em rudimentos do mundo. Coisas rudimentares. Para ele é coisa antiga, é muito rudimento, é de muito antigo. Foi ele também que disse, ei, as coisas velhas passaram. É nova daqui por diante. Você quer experimentar o novo de Deus? Você quer experimentar esse novo de Deus? Primeiro você tem que considerar, eu já morri para Cristo. Morreu para Cristo? Porque Deus diz, se você morreu para Cristo,
você tem condição de pensar nas coisas do alto. É isso que Deus diz a seu respeito. Se você morreu, se você tem essa consciência, eu morri com Cristo. Talvez até você esteja perguntando, como é que eu faço para morrer com Cristo? Primeiro você precisa se identificar com Ele. Você precisa se identificar no sofrimento, na morte e no sepultamento. Se identificar é você olhar para Cristo, como Ele mesmo disse, olha, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e quando isso acontecer, eu atrairei todos para mim. Quando aquelas pessoas no deserto olhavam para aquela serpente de bronze, elas curavam do veneno da serpente que estava nos seus corpos. Hoje, quando olhamos para Cristo na cruz, nós temos que entender, Ele não merecia aquilo. Aquela morte maldita era a minha morte. Todos aqueles cortes, todo aquele moer no corpo dele, era eu que merecia. Quando nós nos identificamos com a morte dele. Daí, a Bíblia diz, olha, daqui por diante você se torna uma nova criatura. Agora você pode pensar as coisas do alto, agora você pode entender o que Deus tinha como plano e projeto, desde a eternidade para a sua vida. E tem mais, o apóstolo diz assim, já que você entende que você morreu, já que você sabe agora que você tem acesso às coisas do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. E é isso que eu quero nessa noite, resumidamente, dizer para você. Olha o que Deus pensa a seu respeito. Que você se identifica com a morte de Jesus, que você sabe claramente que tem acesso agora aos céus, por causa do véu que foi rasgado, e porque Jesus já entrou no santíssimo lugar, levando seu próprio sangue, em nosso benefício. Agora o Senhor diz, ei, busquem as coisas do alto. Esses são os pensamentos de Deus vindo até nós, e eu gostaria de deixar para vocês algumas referências rapidamente que estão na mente de Deus e o que Deus pensa a nosso respeito. Primeiramente, irmãos, a Bíblia diz que Deus pensa, já é definido na mente de Deus, é que nós somos uma nova criação. A mente de Deus, nisso na mente de Deus já está encerrado, para Deus já está fechado. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso está na mente de Deus, é isso que Deus pensa a meu e ao seu respeito, que se aceitamos a Cristo, não há mais condenação, não entraremos em julgamento. O Senhor Jesus disse, olha, a condenação que virá ao mundo é essa, é porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas atitudes eram más, e quem vive de atitudes más, não vem para a luz, porque serão mostradas as suas obras. Jesus disse, essa é a condenação, eles amaram mais as trevas do que a luz, mas você que amou a luz, amou a Cristo Jesus, a Bíblia é bem clara, isso é o que está na mente de Deus a seu respeito, não haverá condenação. O que a Bíblia também diz sobre a mente de Deus, é que ela diz que nós já temos a salvação. A salvação, irmão, não virá, a salvação já veio. É muito clara a palavra de Deus em dizer para nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:31, eu vou ler aqui rapidinho, ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que Deus pensa a nosso respeito? Na mente de Deus já está definido, eu sou por você, eu sou por você. E Paulo diz, e a gente vai pensar o que daqui por diante? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem será contra nós? E a prova de que Deus é por nós, meu irmão, é porque ele diz assim, aquele a quem seu próprio filho não poupou, antes quando éramos pecadores, já o entregou por nós, porventura agora que somos seus filhos, ele pode nos negar alguma coisa? Quais são os pensamentos de Deus a meu respeito? Não posso te negar alguma coisa. Se eu já dei o melhor a você, quando você nem era meus filhos, nem eu havia sido transformado em nova criatura, eu dei, imagina agora. É isso que Deus pensa a meu e a seu respeito. Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna para jamais perecer,
e ninguém conseguirá arrebatá-las da minha mão, pois aquilo que meu Pai me dá é maior que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Sabe qual é o pensamento de Deus a seu respeito? Você é maior que tudo. Para Deus você é maior que tudo, todas as árvores, todos os animais, todas as pedras preciosas, todo ouro ou todo e qualquer valor que se encontre na face da terra. A Bíblia está dizendo, você é maior, para Deus você é maior, isso é que está no pensamento de Deus. E Jesus disse assim, eu chamo estes preciosos de minhas ovelhas, dou a elas a capacidade de ouvir a minha voz, e quando elas ouvem, entendem, compreendem, eu garanto, ninguém arrebata da minha mão, ninguém pode tirá-las da minha mão, porque o que meu Pai me dá é tão poderoso para guardar, e ninguém pode arrebatá-las. É isso que Deus pensa a seu respeito, que você é guardado pela mão do Filho. Agora a Bíblia também diz que na mente de Deus isso já está definido. O Espírito Santo já habita em nós. Ele não habitará, ele já habita, isso é uma realidade. Hoje a Bíblia diz claramente que temos uma nova posição diante de Deus. A Bíblia diz claramente em Hebreus 4:14 o seguinte, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservem firme a vossa confissão. Porque nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro e ocasião oportuna. O que está na mente de Deus? O que Deus pensa meu e a seu respeito? É que Ele diz, eu já te dei acesso. Eu já mostrei o caminho, eu indiquei o caminho e eu te dou acesso por meu Filho Jesus Cristo. Você pode vir ao trono da graça, sabe, vocês devem saber isso. No Antigo Testamento os homens só chegavam no átrio, eles nunca entraram nem na parte interna do templo, nunca. Ficavam no átrio. Agora a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, ele pode se achegar. Na mente de Deus não há impedimento, só na mente humana. Não sei se eu posso, não sei se eu consigo, não sei se Deus se agrada, mas Deus está dizendo, ei, acheguem-se confiadamente, é isso que está na mente de Deus, acesso gratuito, acesso pelo sangue de seu Filho, acesso que Ele chama de novo e vivo caminho, e Ele diz, e o que está nesse acesso, é para você receber misericórdia, achar graça, e encontrar socorro em tempo oportuno. Por acaso esse é para você um momento oportuno de você buscar socorro? Por acaso para você esse é o momento de você pedir ou buscar misericórdia? Ou esse seja um momento oportuno para você buscar graça? Você já tem, pois na mente de Deus, isso já está definido, os pensamentos de Deus a nosso respeito são esses, pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia também é muito clara em dizer para nós, irmãos, que na mente de Deus já está definido que nós somos filhos. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 7, ele diz, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos, e porque já somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama dentro de nós, Abba, Pai, de sorte que já não somos escravos, somos filhos, e sendo filho, também herdeiros de Deus. O que está na mente de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito? Muitos cristãos hoje em dia ainda dizem, eu sou um servo inútil. Mas a sua Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo disse, olha, aos servos não se conta todas as coisas. Não se conta tudo aos servos, principalmente servo inútil. Mas Ele te chama de filho, filha. Ele te chama não só de filho, mas herdeiro. Sabe, o conceito de adoção para muita gente é diferente do da Bíblia, porque para alguns, adoção diz que a pessoa pode até viver na família, tem alguns direitos da família, mas ela não se sente como da família, porque é outra natureza, não tem a natureza daqueles filhos. Então o conceito de adoção para nós, irmãos, é muito diferente do da Bíblia, só que quando a Bíblia diz que Deus queria nos receber como filhos adotivos, essa expressão é filhos adotivos maduros.
maduros, com direito a receber a mesma porção e parte do seu filho. Por quê? Porque o que Deus fez, irmão, não foi apenas nos adotar na sua família, foi nos enxertar, é fazer participantes da sua natureza. Ele trocou nossa natureza decaída, de pecado, fraca, pela sua própria natureza. Por isso, há um espírito dentro de nós que clama Abba. Abba quer dizer paizinho. Eu não apenas, irmão, sei que Ele é Deus, eu sei que Ele é meu Pai. E na mente dEle, Ele quer que eu chame na intimidade, papai, painho, paizinho. E é tão bom quando você descobre essas coisas. O apóstolo João, terminando lá uma das suas cartas, a primeira carta, capítulo 3, ele disse: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos. E eu gosto dessa frase, minha querida. Ele diz assim: e de fato nós somos filhos. É por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto nem conheceu a Ele mesmo. Amados, olha como Deus nos trata. Na mente de Deus é assim que somos, amados. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda nem se manifestou o que havemos de ser, mas o que sabemos é que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, e ora, esse não pode viver pecando, porque esse já nasceu de Deus. Na mente de Deus, Ele já sabe: eu gerei você por uma semente incorruptível. Eu não gerei você convencendo apenas para você vir para uma religião. Não é uma filosofia. Então, meus amados irmãos em Cristo, há muita coisa para a gente aprender a respeito da mente de Deus, e o Rema faz isso com você. No Rema você vai aprender que a sua comunhão com Deus já foi restaurada, como o filho pródigo voltou para casa. Você também vai entender pela palavra de Deus que a nossa paz com Deus também já foi restabelecida. Não tínhamos paz, mas a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Você também vai descobrir pela palavra de Deus que nossa liberdade foi reconquistada. Fomos justificados, declarados justos pelo próprio Deus. Ou seja, nós fomos inocentados. Isso está na mente de Deus, está no processo do céu, não volta atrás. E por último, Deus quer que você saiba, porque isso Ele sabe muito bem. Ele diz que nós reinaremos com Ele, mas Ele quer que você também entenda que quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça tem direito a reinar em vida, a saber, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que você nessa noite faça uma reflexão sobre os fatos que você ouviu, que você pense estes pensamentos, porque não são pensamentos de um seminário, não são pensamentos de uma igreja, esses são os pensamentos de Deus. O que Deus pensa a meu e seu respeito está na palavra de Deus. Quando você começar a estudar a palavra e não apenas ler a palavra, e começar a se submeter à palavra de Deus, você experimentará o melhor de Deus nessa terra. O Senhor falou pela boca de Isaías dizendo: se quiserdes. Primeiro, Ele nos dá a opção de querer ou não. Mas se você quer, se você deseja ardentemente conhecer a palavra de Deus, não apenas ser um obreiro, mas um obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra da verdade, você não terá do que se envergonhar. Eu convido você mais uma vez a dar uma chance a você mesmo. Venha estudar no Rema. O Rema mudou minha vida, mudou a da minha família e certamente mudará a sua. O Rema tem formado mais de 40 mil alunos em todo o Brasil. E o Rema, a cada ano, tem aberto novas escolas, maiores números de alunos têm chegado, e é por isso que Deus tem aprovado o que tem sido ensinado no Rema. E mais uma vez, essa noite, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar com você a palavra da fé, a palavra da verdade, e dizer a você que agora está ouvindo essa palavra. Faça como o Tiago disse, pegue essa palavra e deixe ela entrar no seu coração. Receba ela de bom grado, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. Essa alma que até pouco tempo atrás ainda duvidava da palavra sobre a vontade de Deus, se Ele queria ou não queria, essa palavra, se você permitir que ela seja enxertada em você,
ela vai salvar sua alma. O que é salvar a alma? É transformá-la, já agora em vida, para que você experimente aqui na terra o melhor de Deus. Quando o Senhor disse em Isaías, se você quiser, depois ele disse, se você me ouvir, se você me obedece, se você aceita, eu garanto, você comerá, desfrutará, experimentará o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente, e nós vamos ainda adorar o Senhor em espírito e em verdade.